A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Denis Fernandes. Nós estamos com mais um vídeo do canal Evangelho Autêntico e hoje eu queria falar um pouco sobre a verdadeira esmola, né? E acredito que muitos de nós entendemos errado essa questão de esmola. O texto que nós vamos fazer menção é o Evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Uma observação que nós precisamos saber aqui é que as questões de esmola do primeiro século, a qual Jesus está falando, né, quem está pregando esse sermão é o próprio Senhor Jesus, né? O capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7 é um sermão só. E Jesus está falando acerca do reino de Deus e seus valores, sua justiça. Enfim, ele chega a um ponto que ele vai falar sobre a esmola, né? Por quê? Porque os fariseus também davam esmola e depois eles contavam para todo mundo que eles tinham dado esmolas. Acredito que alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo conheçam alguém que faz assim também, né? Jesus está reprovando esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que nessa época do primeiro século da era cristã, na época do próprio Jesus Cristo, os fariseus principalmente, ajudava as pessoas necessitadas, aqueles que necessitavam de esmolas, e depois eles contavam para todos que eles tinham feito uma boa obra, porque eles queriam ser elogiados, eles queriam receber louvores, elogios. Eles queriam receber aplausos, eles não faziam com a motivação certa. Não é errado da esmola, mas dependendo com a motivação com que se faz, melhor não ter dado, ou melhor não dar. Até porque eles estão dando esmola, eles estão ajudando os necessitados, e Jesus está chamando eles de hipócritas. Atores, aqueles que fazem um papel de piedade, mas que no fundo do seu coração não são piedosos. Outra questão que nós precisamos entender é que no primeiro século e séculos anteriores também, as pessoas que pediam esmola eram pessoas consideradas pela própria religião pessoas amaldiçoadas. Então, quando nascia um cego, né, na família, aquela família, né, de judeus, os hebreus antigos, isso não é lei, mas eles entendiam que Deus estava irado com aquela pessoa e que havia naquela pessoa uma certa maldição. Isso já vinha desde as tradições e religiões pagãs. No primeiro século, até os judeus estavam entendendo que isso era uma maldição divina, a ponto de João capítulo 9, os discípulos de Jesus perguntar para Jesus acerca de um cego de nascença. Mas quem que pecou, o pai, a mãe? Quem que pecou para que ele nascesse aí desse jeito? Ou seja, quem que pecou para que ele carregasse uma maldição? E Jesus disse, não, nem o pai, nem a mãe, nem ele pecou, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Então você percebe que eles já tinham entendimento dessa tradição, eles já vinham acreditando em que as pessoas deficientes elas eram pessoas amaldiçoadas. Então muitos deficientes da época, cegos de nascença, coxos de nascença, pessoas faltando membros do corpo, eles eram colocados para pedir esmola, eles eram colocados para mendigar, eles eram colocados à beira do caminho. Então, geralmente eles ficavam nas principais estradas, aonde cruzava os comerciantes de uma cidade para outra, ou muitas das vezes próximo ao templo, porque as pessoas que subiam ali no templo,
e principalmente era uma estratégia muito boa, porque eles estão indo para um lugar onde se preza a espiritualidade, o amor, a bondade, a fraternidade, então eles recebiam ali muitas ajudas, muitas esmolas. Mas essas esmolas aí eram para pessoas incapazes de trabalhar. Essas esmolas que eram dadas era para aqueles que de fato mendigavam o pão. Tem uma diferença de mendigar e de ser pobre. Jesus diz: os pobres vocês sempre terão eles convosco. Pobre vai existir em todo o tempo. A maioria dos cristãos vão morrer pobre. Não é uma regra se converter e se tornar rico. Isso não é evangelho. Sabe? É uma coisa assim que tem entrado na cabeça de muitos e tem entrado de forma errada. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que se formos dar esmola, nós precisamos dar esmola com a motivação certa. E a esmola significa compaixão. Nós precisamos fazer isso com compaixão. Se for para aparecer, se for para tirar selfie, se for para tirar foto, se for para colocar no Facebook, se for para abraçar o morador de rua e depois colocar a igreja fulano de tal, não. Então você nem faça, porque isso é hipocrisia. Você está apresentando o que você fez, o que a mão direita fez, a esquerda viu, o que a esquerda fez, a direita viu. Ou seja, você já recebeu o seu galardão. Sabe qual que é o seu galardão? O seu elogio ou a sua crítica, mas não é celestial. Uma coisa que nós precisamos entender é que vai ter um contraste nas escrituras sagradas, que não é contraste, é um continuamento, é uma continuação de uma doutrina. Jesus ele diz sobre a motivação de dar esmola, e Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 10 ele diz: porém, se alguém entre vós não quer trabalhar, não coma. Então aí nós temos que entender que esmola de fato é para aqueles que necessitam, é para aqueles que não têm trabalho, é para aqueles que estão precisando, mas não é para aqueles que não querem trabalhar. Hoje muitas igrejas evangélicas ajudam pessoas que não querem trabalhar, e quem não quer trabalhar, não coma. Então, no contexto do primeiro século, esse povo que fica em semáforo, com saúde, o cara com quase 2 metros de altura, às vezes você está no seu carro, você olha para o cara é mais forte que você. Às vezes eles vêm pedir moeda com corote de cachaça na mão, com bafo de pinga. Isso não é esmola. Se você dá dinheiro para essas pessoas, você está incentivando essas pessoas ao uso contínuo de drogas. Não é essa esmola bíblica. No primeiro século não existe viciados em crack, viciados em cocaína. Essas pessoas que mendigavam o pão eram deficientes físicos. Alguns leprosos que clamavam de longe porque precisavam comer ali nas aldeias de refúgio. Eram pessoas que não tinham possibilidade de trabalho. Agora, quando nós temos pessoas pobres, necessitadas na nossa igreja, nós não damos esmola. Nós damos a elas o que nós temos para nós. Nós repartimos o pão é nosso. Então, pessoas pobres da nossa igreja não podem ser tratadas como mendigo. As pessoas pobres das nossas igrejas, nós repartimos com elas. Nós damos donativos a elas. Uma viúva que não tem condição de trabalhar e que ganha só aquele salário mínimo e ainda paga um aluguel. A pessoa que está com problema de saúde, nessa crise que estamos, que perdeu um emprego, eles não são mendigos. Nós não estamos dando esmola. Nós estamos repartindo um pão nosso. Até porque o Pai é nosso, o pão é nosso, as dívidas é nosso. A misericórdia é para todos nós e o reino de Deus ele é unidade. Então essa unidade fraterna onde reina o amor reparte com o próximo, reparte com o necessitado, reparte com o pobre, sendo ele da igreja local ou não, porque se repartir só com os da igreja local e não ajudar o vizinho pobre porque ele não é da tua igreja local, você não está fazendo para o reino, você está fazendo para a tua religião. E a tua religião, ela não é o reino somente ela. O reino de Deus é um aspecto muito grande. O reino de Deus é a igreja no todo.
O reino de Deus, ele está em extensão, e nós precisamos pregar com a nossa vida, se preciso for, falar. Então, uma das questões que nós precisamos entender é essa diferença. Porque muitas pessoas chegam em mim e falam: pastor, mas eu passei no semáforo, o rapaz veio e pediu uma moeda e eu acabei falando que não tinha, e na verdade eu tinha e acabei não dando, e a Bíblia diz que tem que dar esmola. Mas você precisa entender qual é o contexto de esmola. Eu não estou falando que todos aqueles que estão no semáforo são mentirosos, mas tem muitos que estão pedindo, que tinha condição de ser um servente de pedreiro, que tinha condição de acordar cedo e trabalhar numa empresa, que tinha condição de vender alguma coisa, mas que simplesmente eles não querem trabalhar. Então, se não quer trabalhar, não coma. É o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 10. Jesus, ele não incentiva nós ajudarmos as pessoas que não querem nada com nada. Jesus incentiva nós ajudarmos os necessitados. Tem uma diferença. Jesus nos ensina a dar esmola de fato para aqueles que precisam. E quando nós pegamos os dois contextos, o contexto de esmola do primeiro século e o contexto hoje que se diz esmola, você vai ver uma grande diferença. Uma grande diferença. E essa diferença, ela precisa ser colocada em pauta. Por quê? Porque hoje em dia muitas pessoas que pedem não precisam. Elas pedem porque não querem trabalhar. Muitas pessoas que estão dentro das igrejas, que pedem porque se acostumou, porque a igreja dá. Tem muitas pessoas dentro da igreja que tem preguiça de colocar o relógio cedo e despertar o relógio ali 6h30 da manhã e pegar um ônibus para ir trabalhar. Então ele resolve pegar uma cesta básica todos os meses, e se você for chegar nele, ele diz: eu estou vivendo pela fé. Mas não é isso que a Bíblia ensina, a viver pela fé. Viver pela fé é o justo que vive pela fé. E você está sendo injusto. Se você pode trabalhar e você não quer trabalhar, você não é justo. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Até porque a nossa justificação é pela fé. Nós aceitamos, cremos, entendemos e valorizamos a obra sacrificial de Jesus, e isso é justiça para nós. Essa fé que temos nos justifica. A ação da graça, da justiça e da misericórdia de Deus, ela recai sobre nós. Mas existe um contexto diferente entre pessoas que precisam de esmola e pessoas que não querem trabalhar. Que esse vídeo possa ter te ajudado, porque o reino de Deus, ele não pactua com pessoas preguiçosas. O reino de Deus ajuda o necessitado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém.